Bom dia a todos. Nós vamos dar início então a essa sessão especial sobre a conjuntura política e social, a classe de uma atividade tradicional aqui da nossa associação, e este ano nós temos um ano eleitoral, um ano de sucessão da presidência da República, mas também eleições gerais, e naturalmente esse fato suscita uma espécie de foco natural para uma mesa como essa. Mas, como eu tinha conversado com os colegas que a diretoria da Amposta convidou para essa atividade este ano, seria interessante que, claro, tendo como ponto de partida o momento eleitoral, a nossa discussão aqui pudesse transcender isso e tentar fazer uma projeção a respeito dos desafios que estão colocados para o nosso país e para o futuro governo, né? Portanto, embora o debate de hoje tenha um foco, um momento que desperta maior atenção, porque é uma questão do agora que tem a ver com as eleições, seria oportuno que nós, nessa discussão, nós pudéssemos fazer esse exercício de tentar entender, qualquer que seja o governo ou o candidato eleito, tentar entender fazer um exercício de compreensão sobre o cenário que esse futuro governo terá de enfrentar, né? Então, para essa mesa foram convidados o professor Antônio Jorge de Almeida, da Universidade Federal da Bahia, o professor José Eli da Veiga, da Faculdade de Economia e Administração da USP, o professor Rubem Barbosa Filho, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e o professor André Singer, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, né? Eu quero, desde já, agradecer a disposição desses colegas para participar dessa discussão, né? E, sem mais delongas, eu vou abrir a palavra para o professor Antônio Jorge de Almeida, da Universidade Federal da Bahia. Sim, nós combinamos que cada participante faria uma exposição inicial de 15 a 20 minutos, depois nós abriríamos a discussão para o público, né, com uma rodada de discussão de questões, comentários do público, e depois nós retornamos para os colegas da mesa fazerem a sua reação. Então, Antônio Jorge inicia a sua... Antes de tudo, agradecimento a Cícero pela honra de estar presente aqui nesta mesa, junto com o professor Eli da Veiga, o professor Rubens Barbosa Filho, André, já conheço de mais tempo, e por isso eu quero fazer do livro da minha tese de doutorado sobre marcas políticas de hegemonia. Eu vou
fazer uma intervenção menos no imediato. Acho que, de certa maneira, uma concordância com a indicação de Cícero, menos tentando analisar os elementos mais imediatos da conjuntura e tentando fazer uma avaliação mais geral do quadro conjuntural e da correlação de forças presentes em nosso país e que elementos foram se constituindo no período mais recente para a gente entender essa realidade. Na boca de urna, no segundo turno, o que é que nós vimos? Muita briga entre candidatos, privatizantes que juram defesa das estatais, aumento do salário mínimo dos aposentados, estatizantes que não querem aumento significativo do mínimo, nem dos aposentados, e nem ouvir falar de reestatizações. A internet foi um instrumento no ambiente privilegiado desta guerra e tem alguns órgãos da grande mídia comercial. Mas também panfletos impressos legalmente com acusações explícitas ou veladas, orações em cultos diversos, visitas a entidades filantrópicas ligadas a igrejas, conversões religiosas de candidatos e até milagres. Poderíamos pensar que estamos numa guerra de verdade, de projetos antagônicos, uma guerra de classes, dizem muitos, uma guerra de valores, dizem outros, o bem contra o mal, o crescimento contra o atraso, onde ninguém quer ser o atraso. Uma batalha discursiva de bolinhas de papel, rolo de fita adesiva e bexigas de água. Mas não somente isto, pois o segundo turno começou em pouco com uma guerra santa. Num certo momento, alguém poderia imaginar até que Serra era candidato a cardeal presidente do Santo Ofício e Dilma Rousseff candidata à vaga de irmã Dulce. Aborto, casamento gay, drogas e diversos aspectos supostamente questionáveis da vida pessoal dos candidatos entraram fortemente na pauta. Pouco debate de projetos globais. Mas eu não vou fazer aqui, como eu disse, uma análise das eleições. Só estou lembrando dessas questões para comparar com a paz reinante no mercado. Enquanto há uma grande guerra discursiva entre os candidatos, uma grande paz no mercado e entre a maioria dos movimentos sociais de corte popular e lideranças da sociedade civil burguesa. Analisar a conjuntura, no nosso entender, é analisar as relações de forças estruturais e superestruturais mais permanentes num determinado período histórico escolhido. Discutir relações de forças significa discutir hegemonia. Em nosso país, desde a conquista portuguesa, passando pela colônia, pelo Império, pela República Velha e até mesmo a nova República, pós-regime militar civil instaurado em 64, não havia uma hegemonia política estável no Brasil. A rigor, até o fim do Estado Novo, é difícil mesmo falar em hegemonia em nosso país. Isso se entendermos hegemonia como uma combinação de direção e dominação, força e consenso, exercidos através da sociedade civil, do Estado e da base econômica nacionalmente existentes. O regime ditatorial instalado por um golpe de Estado em 64 veio comprovar a dificuldade do exercício da hegemonia em nosso país naquele momento. A força coercitiva teve que se sobrepor ao consentimento duradouramente para que o projeto de modernização capitalista dependente conservadora se transformasse em realidade no Brasil. O nascimento de uma democracia liberal representativa do pós-ditadura veio com um ambiente de fortes conflitos e confrontos sociais, o de classe aí incluído destacadamente políticos e ideológicos. Projetos antagônicos se fizeram presentes no rico processo que envolveu a sociedade civil, a disputa por espaços estatais e a luta por parcelas da riqueza produzida socialmente pelos trabalhadores. O período que nasce da crise do regime ditatorial e vai até a chegada de Lula e do PT ao governo federal é marcado pela recolocação da possibilidade da classe economicamente dominante exercer o predomínio de seus interesses materiais, também através do predomínio de suas ideias, de sua visão de mundo e de intelectuais dirigentes políticos compatíveis com estas. Ou seja, ocupando os espaços centrais e decisivos do Estado, aí incluído o monopólio do uso da força coercitiva com o consentimento ativo ou passivo da maioria do povo, consentimento esse verificado e institucionalizado através de eleições regulares dentro das regras da democracia liberal representativa. Isto não foi fácil, pois os mais experimentados quadros políticos das classes dominantes estavam queimados e se desgastavam rapidamente, exigindo a fabricação rápida ou o transformismo de líderes capazes não somente de vencer eleições, como de gerir toda essa situação. Para isto, especialmente no que diz respeito ao transformismo, a classe dominante se beneficiou de uma conjuntura mundial favorável.
de crise ideológica, do socialismo, etc. Isto ocorria porque, apesar de controlar os núcleos decisivos da produção econômica e do aparelho de Estado, a classe dominante, o grande empresariado, identificado genericamente como capitalista, monopolista ou oligopolista, teve sua direção política questionada e seus líderes políticos questionados, fortemente em todas as eleições presidenciais, a partir de 1989. E já antes, no governo Sarney. Por um lado, uma forte desigualdade social resultante da ação das classes dominantes e suas elites políticas conservadoras, indispostas historicamente a concessões econômicas, políticas e culturais, mesmo pequenas. De outro lado, a inexistência de um partido político, da inexistência no Brasil de um partido político tipo social-democrata que exercesse o papel de reprodutor da ordem social e política entre os trabalhadores despossuídos e oprimidos em geral. Temos então trabalhadores e trabalhadoras urbanos, camponeses, pobres, negros, povos indígenas, homossexuais e outros discriminados fora da pauta oficial do Estado. O resultado foi uma hegemonia burguesa, porém uma hegemonia politicamente instável, permeada de conflitos sociais organizados ou espontâneos, menos ou mais politizados ou corporativos, e o questionamento da direção do Estado, como se falou aqui, naquilo que sempre pareceu mais visível e acessível ao povo, a presidência da República a cada eleição, especialmente através das candidaturas de Lula da Silva. Sendo assim, a principal novidade que entendemos como característica mais geral da conjuntura política e social que vivemos hoje no Brasil é a estabilização da hegemonia política e social pré-existente, ou seja, uma maior estabilização das instituições estatais e da sociedade civil nacionais no interesse do grande capital. Ou seja, o governo Lula e o PT vem trazendo como principal contribuição, numa leitura de conjuntura de período não imediatista, cumprir esse papel de não somente de não construir uma nova hegemonia, como de estabilizar, dar estabilidade à hegemonia política burguesa do nosso país. O período final do regime militar e a transição para a democracia liberal representativa foi palco de crises econômicas e políticas seguidas e conflitos sociais e políticos muito importantes em nossa história, onde houve grande disputa em torno de projetos, programas e modelos políticos, econômicos, sociais e ideológicos. Após a eleição presidencial de 89, nas décadas seguintes, vai se consolidando um bloco histórico, um bloco de poder, ainda sob a hegemonia do grande capital e crescentemente de sua fração do capital financeiro. Esta é uma marca do primeiro governo de FHC, que no seu segundo mandato vai ter um outro parceiro privilegiado, qual seja o setor exportador, principalmente primário, e maiormente o agronegócio. Isto se deu em concomitância com uma mudança parcial, mas não essencial, no modelo macroeconômico do segundo governo FHC, neoliberal ortodoxo. As privatizações mais importantes de grandes empresas e a âmbito cambial deram lugar às metas de inflação, superávit primário e campo flexível. Neste contexto, aumenta a importância das exportações e seu estímulo como mecanismo de compensar os déficits comerciais gerados pela quebra de barreiras e maior abertura econômica iniciada desde pobre. Significa isso um crescimento e fortalecimento relativo da presença deste parceiro, o agronegócio, que já era presente no bloco de poder, mas que aumenta o seu peso sem alterar a sua essência, evidentemente, pois todas são frações do grande capital. O governo Lula da Silva recebe esta dita, maldita herança macroeconômica e dá continuidade à mesma, inclusive radicalizando inicialmente alguns de seus aspectos fundamentais, como a maior autonomia de fato do Banco Central, o aumento dos juros do superávit primário, promovendo reformas como a da Previdência. Temos assim a presença de um novo parceiro político-social no bloco do poder, o PT, e um novo parceiro social, mas sem que haja uma mudança na hegemonia política e social do nosso país. Lula, o PT e todos que se incorporam às funções importantes do Estado não chegaram assim para construir um novo bloco de poder em uma nova hegemonia, mas para participar do bloco existente de modo adaptativo e colaborativo. Isto não ocorre sem conflitos políticos, sociais e culturais. Não se dá sem repartições parciais de poder e não se realiza sem crises. Porém, são contradições que vão se desenvolvendo crescentemente dentro da ordem estabelecida e, independentemente de alterações institucionais parciais e da alternância de forças partidárias nos governos e outras esferas, é um processo que está dando maior estabilidade às instituições da democracia liberal representativa e das relações sociais e capitalistas pré-existentes.
Isto coincide com uma conjuntura econômica favorável internacionalmente, vantajosa para exportações de países da periferia, chamados de emergentes ou não, que começam um pouco antes da disputa de 82, portanto, já ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. O novo governo, entretanto, não é um ente passivo neste quadro. Vai organizar esse processo mobilizando instituições, alterando legislações, principalmente complementares e secundárias, e dirigindo recursos estatais, atendendo principalmente às duas trações principais do grande capital que já estavam presentes nesse bloco de poder: o capital financeiro e o agronegócio. A isto seguiu-se, já na transição para o segundo mandato lulista, uma maior e mais ativa presença do Estado na vida econômica, o que acabou se tornando consensual com a manifestação da crise econômica mundial, quando a resistência relativa do país a esta crise demonstrou que medidas sociais pontuais, que não mexiam na lógica macroeconômica ortodoxa, mas que ampliavam moderadamente o mercado interno, como Bolsa Família e o aumento do salário mínimo, também tinham uma consequência econômica, ou seja, eram funcional para o acúmulo de capital via o aumento do consumo e produção, o que, mesmo limitadamente, também reforçou na agenda imediata a necessidade do Estado agir na viabilização da infraestrutura, em parceria com o capital privado, através do que veio ser chamado PAC, transformando assim a maior presença estatal em um pedido do próprio empresariado. Assim, uma presença mais ativa do Estado antes da crise, quando o país aproveitava uma excepcional situação internacional favorável, e durante a crise, para minorar seus impactos, passou a ser aceita e vista como positiva, até mesmo por setores antes opostos ou reticentes a esta. Esta ação veio, seja através de políticas sociais compensatórias do aumento do salário mínimo, seja através de estímulos dos setores produtivos, empresas nacionais, transnacionalizantes e empresas de capital externo presentes no nosso território, via bancos estatais como o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a Petrobras, mais os fundos de pensão, processos também estimulados através da ampliação do crédito ao consumidor, principalmente o crédito consignado. Há uma recomposição do bloco do poder, uma nova recomposição, depois daquela em que o agronegócio passa a se inserir mais à frente deste, junto com o capital financeiro, já a partir do governo Fernando Henrique. Há uma recomposição do bloco do poder, agora inserindo este conjunto de empresas produtivas em suas trações hegemônicas, mas não há um novo bloco do poder, nem uma nova hegemonia no seu sentido mais amplo, ou seja, esta continua sendo o grande capital em geral. Mas não podemos esquecer, por outro lado, que esta separação entre capital estatal, privado, nacional e estrangeiro, e entre setor primário, produtivo, industrial e financeiro, é uma separação muito mais metodológica, pois há uma toda rede de fusões de corporações e associações que têm sido, inclusive, estimuladas pelo governo Lula da Silva. Enfim, na relação com a estrutura econômica, isso significa total respeito e respaldo às regras básicas do mercado, à ordem econômica capitalista, apesar da maior presença e estímulo do Estado, quando vão sendo aplicadas e justificadas as políticas neoliberais macroeconômicas, e o horizonte máximo é um desenvolvimento favorável ao grande capital. Não foi à toa que Delfim Neto afirmou que Lula salvou o capitalismo no Brasil. E que Lula da Silva, talvez antecipando esse clima do nosso processo eleitoral, de apatia aparente e passividade do empresariado na sua ação política, e Lula da Silva, falando para 400 empresários do setor siderúrgico, já no seu segundo mandato, disse, abre aspas, nós queremos deixar o Brasil preparado no final do mandato para que vocês, os grandes empresários, nunca mais tenham medo de eleição, porque ela pode mudar o homem que dirige o país, mas ela não muda as regras. No meio popular, temos uma relativa pequena diminuição da desigualdade, da distribuição de renda entre os trabalhadores, mas não da desigualdade social, rigorosamente falando. Mas um processo que aumentou um pouco o poder de consumo, diminuiu o desemprego e o nível de pobreza maior de miséria, dentro dos critérios questionáveis do que é pobreza, linha da pobreza e miséria de classe média em nosso país.
Com as organizações da sociedade civil há uma relação amistosa, tanto com aqueles ligados à classe economicamente dominante, quanto com aquelas de origem popular, que são aliadas. No primeiro caso, aprofundando e consolidando paulatinamente uma relação de parceria, no segundo caso, buscando e conseguindo, na grande maioria dos casos, uma relação de cooptação, quebra de autonomia e neutralização da compatibilidade das mesmas. E a política social, que é principalmente compensatória e focalizada, não tem contradições com os interesses do grande capital, como nós vimos. Dentro disso, temos o papel do PT, da CUT e outras organizações do movimento social. Como vimos, no Brasil, não havia se constituído um partido social-democrata necessário para um processo de estabilização da hegemonia política burguesa de países capitalistas cada vez mais desenvolvidos, como é o caso do Brasil. O PT chega ao governo através de Lula, não exercendo, no sentido clássico, as políticas de reformas social-democráticas, com maior presença produtiva do Estado e a conquista de direitos sociais mais permanentes. Entretanto, acaba cumprindo esse papel de uma maneira mais moderada e minimalista através das políticas sociais compensatórias e do crescimento econômico que viabilizou até o momento. Bom, nesse sentido, nós vimos que, além disso, as elites políticas tradicionais continuam fortemente presentes na vida política do país, apesar do governo na oposição, continuando a concorrer pelos espaços do Estado de relações privilegiadas com o capital. Ambos os campos políticos agem dentro da mesma lógica e isso deixa a oposição conservadora, como tem o PSDB, sem um discurso eficaz, como nós vimos no processo eleitoral. Apesar de que temos que relativizar o termo políticas, elites políticas tradicionais, quando se fala do PSDB, pois o PSDB, antes do PT, também passou por um processo de transformismo, vez que boa parte dos militantes do PSDB também passaram por esse processo de transformismo político ideológico, não esquecer não somente de intelectuais importantes, marxistas, dirigentes, ex-marxistas, dirigentes desse partido, assim mesmo como militantes de organizações e partidos socialistas, comunistas, nacionalistas revolucionários, cristãos revolucionários e mesmo de organizações que defenderam a luta armada, das quais participou o próprio candidato Serra.